Seja bem-vindo a mais um episódio do GraçaCast. Eu sou o Leandro e hoje é dia de estreia aqui no GraçaCast. É dia da estreia do quadro Desperta. O quadro Desperta é um quadro com pregações um pouco mais longas, às vezes gravadas em cultos que a gente faz, às vezes não, tá? São quadros o objetivo é que ele seja quinzenal, sempre vai ter uma mensagem aqui. Ele fica disponível às segundas-feiras, mas hoje é uma mensagem especial para o ano novo, para o ano de 2021. Então ele vai ficar disponível hoje, dia 31/12/2020, tá bom? Outro ponto importante também é que você acompanhe a gente nos principais agregadores de áudio. A GraçaCast está disponível nos principais agregadores, nas principais plataformas agregadoras de áudio. Também no YouTube, através do nosso site gracacast.com ou nosso blog, lá que tem as mensagens escritas, blog.gracacast.com. Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, através do Facebook e do Instagram, no rededobem.oficial. Vamos à mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Então, a mensagem de hoje é o que você espera para 2021. Né? A gente vê uma corrida pela vacina, a gente vê as pessoas preocupadas com a economia, a gente vê as pessoas preocupadas em voltar a trabalhar, né? A gente sabe que o desemprego aumentou bastante, a gente vê as pessoas preocupadas em viajar, a gente vê as pessoas preocupadas em voltar a ver os seus familiares, não é verdade? Por causa de todo esse distanciamento. Mas se tem uma coisa que a gente ficou evidente com um bichinho microscópico que foi esse vírus, é que a gente não tem controle sobre os planos, nossos próprios planos. Porque eu aposto que, e não é errado, você fez planos de 2019 para 2020. Eu aposto que você ficou pensando o que faria esse ano, para onde iria esse ano, como trabalharia, com quem conviveria. Toda a humanidade geralmente faz isso. Né? E não é de hoje que isso acontece. Então a gente vai começar lá essa mensagem em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, que fala justamente sobre fazer planos, né? Sobre o que as pessoas dizem. Com certeza você já ouviu alguém dizer algo parecido nessa sua vida. E até você talvez já tenha dito algo parecido, né? E só que a gente precisa mudar a nossa atitude, e esse é o tema da mensagem de hoje. Mudar a quem exatamente a gente põe em segurança nossos planos. Nossos planos têm valor, é verdade, mas mais altos são os planos de Deus, amém? Então, antes da gente ler aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para receber a palavra. Senhor, que a tua palavra em nossos corações caia em boa terra e que ela frutifique e dê bons frutos, Senhor, e que nós possamos ouvi-la e atentar e receber através dela o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui. Diz assim, ó: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabei o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Isso aqui me chamou a atenção porque quanto desses mais de 180 mil pessoas irmãos brasileiros nossos que faleceram por conta da doença, não tinham planos na virada de 2019 para 2020. E eu digo pessoas de todas as idades, né? De todas as culturas, e a vida é senão um sopro, não é verdade? E a gente às vezes faz esses planos, a gente faz essas conjecturas na nossa mente, e cada virada de ano a gente promete que vai começar um regime no ano que vem, a gente promete que vai procurar um emprego novo no ano que vem, que a gente vai voltar a estudar, só que você vê que isso já acontece desde os tempos aqui que o Tiago escreveu isso, né? Exatamente como é hoje. As pessoas fazem planos, só que a gente vê aqui na sequência, né? Depois que ele fala que a vida é um vapor, ele diz assim, ó: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriai em vossas presunções. Toda a glória, tal como
esta é maligna. Ou seja, você faz os planos, o problema não é fazer planos. O problema depois é bater no peito lá na frente e dizer, aconteceu como eu planejei. Tudo saiu como eu planejei. E eu sei que é difícil, irmão, a gente talvez largar o controle das nossas vidas e entregar de uma vez por todas nas mãos de Jesus. Mas aqui eu acho que é o exemplo básico e hoje a gente tem um paralelo com o nosso mundo atual. Né? A gente tem um paralelo que realmente está acontecendo ainda. Né? Porque toda a situação de crise sanitária, de pandemia não chegou ao fim ainda. E acredite, nem as empresas... Eu vi uma entrevista há umas 2 semanas atrás da dona presidente do Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano, e ela disse, dezembro a gente vai bem em vendas, o ano que vem eu não sei dizer. Então, se ela, que é presidente da maior varejista do país, não está fazendo planos, por que a gente fica fazendo planos e conjecturando sobre nossas vidas, sendo que a gente deveria colocar esses planos nas mãos de Deus e dizer, para que Ele vá adiante no nosso ano, para que Ele abra as portas do nosso ano. E aqui a gente vai aprender primeiro, a gente já aprendeu aqui na verdade, que a gente fica dizendo, a gente vai para tal cidade, a gente vai viajar, a gente vai ganhar, a gente vai negociar, e nada disso, se a gente não disser aqui em outras palavras e paralelizando o que foi dito aqui, nada disso se a gente dizer, se o Senhor quiser, se a gente viver até lá, nada disso tem valor. E aí a gente vai para mais uma, a gente vai passear um pouco na Bíblia, eu costumo fazer isso, a gente vai lá para Provérbios capítulo 16. A partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, a gente só vai ler o 1 e o 2, tá? Aliás, do 1 ao 3, desculpa. Diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E aí ele diz assim, que acho que é a lição importante para o que a gente acabou de ler. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, não adianta eu fazer planos por mim mesmo, não adianta eu fazer planos nas minhas próprias presunções, para que depois eu me glorie em mim mesmo, daquilo que deu certo. Mas aqui ele está dizendo para a gente confiar no Senhor. E lá ele está dizendo, se eu não disser, se o Senhor quiser, de nada adianta. Né? Então, embora os caminhos pareçam puros às vezes, pareçam retos aos nossos olhos, talvez não são os caminhos que o Senhor queira. E aí eu pergunto, você já perguntou ao Senhor sobre os seus planos? Seus planos para 2021? Eu sei que você deve ter alguns já, mas você já perguntou a Deus sobre esses seus planos? Você já perguntou se é isso que realmente Deus quer para a sua vida? Se esse caminho realmente é puro aos olhos dele? Pesando o teu espírito? E eu não estou falando isso para você se sentir pesado, sei lá, com pecado, ou seja, a mensagem não é essa. Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário e nos lavou no sangue dele. Amém? Eu estou dizendo sobre planos, eu estou dizendo, você realmente tem entregado a sua vida nas mãos de Deus e tem dito, Senhor, eu pensei isso, mas isso realmente sou eu mesmo dizendo ou é o Senhor? É minha própria presunção fazendo esses planos ou é um pensamento que vem do Senhor? E aí a gente vai ler mais um aqui, eu vou voltar para Mateus 7. Só para a gente entender. Esse aqui veio durante o louvor e eu encaixei ele aqui porque é importante também, é o versículo 24. Nem fazia parte da mensagem original, mas é importante que a gente fale disso aqui também. Para a gente saber onde nossos pensamentos, nosso espírito, nossos planos estão alicerçados. E aqui diz sobre a casa, sobre a rocha, esses versículos, esse conjunto de versículos é clássico, né, para nós que somos cristãos, mas é importante que a gente leia e relembre, porque cada vez que a gente lê a Bíblia é uma carta viva. Ela tem um recado diferente cada vez que a gente lê ela. Diz assim no 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Nossa rocha é Cristo, amém?
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, louco, nécio, né? Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A gente pode parar por aqui, só para registrar que aqui em Mateus foi Jesus que disse isso. Essas palavras são do próprio Mestre. Então, como eu disse, a partir do momento que você entrega seus planos a Deus, e como eu disse, esse pedaço aqui veio durante o louvor para mim, você está construindo sua casa, os alicerces dos seus planos, ou aquilo que você sonha, sobre a rocha. A rocha que é Jesus. Jesus, ele quer o bem de todos nós, senão ele não teria dado a vida na cruz do Calvário. Ele fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Amém? A palavra diz que é maldito todo aquele que é pregado no madeiro. E ele foi pregado no madeiro por nós. Ele se fez maldição, ele tomou o nosso lugar. Aquilo que nós merecíamos, ele levou. E a partir do momento que ele levou, eu não posso mais fazer planos por mim mesmo. Né? Como eu disse lá no início, a pandemia mostrou, de certa forma para nós, né, tirando uma lição positiva, digamos assim, de todo esse ocorrido, que não adianta a gente fazer planos. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, me vem uma outra passagem que eu não vou lembrar capítulo e versículo, tá? Mas que fala que um homem juntou nos seus celeiros e disse, agora eu tenho paz, eu estou tranquilo, eu estou bem aqui, ó, meus celeiros estão cheios, eu fiz a colheita. E o próprio Jesus fala, louco, ainda nesta noite eu posso te pedir a tua alma. A gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos, igreja. E não é para você ficar com medo da morte, porque Paulo fala que morrer para o cristão é lucro. Se a gente morrer, a gente vai encontrar imediatamente com Jesus, né? A gente vai imediatamente para o paraíso. Mas não é que eu estou falando para você viver, como o mundo fala, assim, como se fosse seu último dia, né? Mas o que eu quero dizer é, viva um dia de cada vez. A gente tem vários exemplos. Não adianta eu ficar com minuciosidades para a vida. Não adianta eu ficar ansioso com coisas que vão acontecer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. E eu fico lá maquinando. E eu torno isso um objeto de adoração. Meu futuro se torna um objeto de adoração para mim. E eu acabo esquecendo que Deus é quem providencia o meu futuro, né? E o que é uma coisa maluca aqui para você pensar em casa? Deus não está submetido ao tempo humano. Embora ele habite em nós, ele não mora no planeta Terra. O que faz os dias passarem é a Terra girando em torno do Sol, não é verdade? Deus é o Senhor do Universo, ele não está submetido a minutos, segundos, horas, dias, meses, anos. Isso foi uma forma que a gente encontrou de medir o tempo. Então, para Deus, é sempre passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é o Senhor do tempo. Né? Pense nisso em casa, que você vai parar de ficar, nossa, olha o meu futuro, nossa. E a gente vai agora, falando em fundamentos, alicerces, né? A gente vai para Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Mais uma lição para a gente aqui. A gente falou que os planos às vezes parecem planos de paz para as nossas vidas, né? E algumas pessoas dizem assim, siga o seu coração, né? Siga o que está no seu coração, tome a decisão com o que está no seu coração. E o Jeremias escreveu assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? E aqui o 9 é suficiente para a gente. Então, como eu disse, o que você realmente tem ouvido? O que realmente está no seu coração? É seu próprio desígnio ou é os desígnios de Deus? Né? E eu não estou falando aqui de predestinação, eu não estou falando, mas eu estou dizendo assim, o que tem vindo para o seu coração? O que você tem colocado em prática para a sua vida? São os seus próprios planos? Porque às vezes a gente quer viver o mais de Deus, só que a gente tem colocado os nossos próprios planos em prática. A gente, assim como quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, a gente fica ocupado com muitos afazeres, executando muitas coisas, muito do que estava na nossa mente, nas nossas cabeças, e não para ouvir o que Deus está falando para nós. Às vezes Deus não quer nem aquilo que você está fazendo. Deus às vezes não quer nem que você esteja no trabalho que você está agora. Deus às vezes não quer nem que você esteja na cidade que você está, no lugar que você está, não sei, muitas coisas. Ou que você está comprando, está vendendo, está fazendo tudo na sua vida sem consultar aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Amém?
E aí a gente vai agora para... A gente já leu aqui que enganoso é o coração do homem. Mais uma aqui para fechar aqui essa parte de nossos próprios planos. É Provérbios 14, versículo 12. Que é mais ou menos o que a gente acabou de ler no 16, um pouquinho diferente, na verdade, né? Eu vou ler aqui que é só um versículo, tá? Enquanto... bem rapidinho para a gente não atrasar aqui, ó. Diz assim, ó. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de que, igreja? Então veja, às vezes parece bom para você. Você olha e fala, nada pode dar errado aqui. Não tem a chance de dar errado, né? Não tem possibilidade de dar errado. Mas a gente não conhece nosso futuro. A gente não conhece o que vai vir ainda adiante. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E aí eu tomo decisões sem... O que Tiago quer dizer ali, no primeiro capítulo, versículo que a gente leu eu tomo decisões e eu digo que vou fazer coisas sem ter Deus adiante de mim. Sem ter aquele que conhece o meu futuro adiante de mim. Aquele que sabe as consequências dessas decisões adiante de mim. Aquele que sabe o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Aquele que é o Senhor do tempo. Amém? Então, a gente tem que colocar Deus à nossa frente, porque a gente aprendeu que enganoso é o coração, que às vezes os caminhos parecem puros, lá em Provérbios 16, que às vezes parecem retos, e que a gente fica conjecturando, mas é para alimentar nossa própria alma. É para depois a gente bater no peito e falar assim, saiu como eu planejei, deu tudo certo, como eu tinha planejado aqui, ó, fui eu que fiz, ó. Esse planejamento aqui fui eu que fiz. E deu muito certo, olha só. E a gente fica se vangloriando, né? Nas nossas próprias conjecturas, nos nossos próprios planos, e sem colocar Deus adiante disso, né? Mas então, Leandro, o que eu vou fazer, né? Se não é para ficar sonhando, acordado, ou para ficar planejando, ou para eu... Primeira coisa, coloque tudo nas mãos de Deus, né? A gente vai ler agora, aqui, muito antes, né? De planejar qualquer coisa, a gente tem que entender quais são os planos de Deus. A gente tem que entender que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. A gente tem o livre-arbítrio, é verdade. Ele nos ama tanto que ele nos deu o poder de escolha, de querer ou não segui-lo, de querer ou não fazer algo, de querer ou não passar pela porta estreita, como disse Jesus, né? Mas a gente tem que ter a consciência, né, de que a gente tem que pedir direção para ele, a gente tem que colocar as nossas necessidades e angústias diante dele. É ele quem nos vai dar a resposta. É ele que vai abençoar o seu ano de 2021. Né? A gente vai ler um pouco mais para frente aqui, você vai entender. É ele quem vai te dar 2021, 2022, 2023, 2024, 2030, 2050. É ele e mais ninguém. Não são os seus planos que vão te fazer chegar lá. Não são os seus caminhos que vão te fazer chegar lá. Até porque ele mesmo é o próprio caminho. Né? E outro ponto é que nós somos peregrinos aqui por essa terra. Né? A gente caminha aqui, mas a gente não vai morar aqui. A gente está de passagem, a gente é turista aqui na terra. Nosso lugar é o céu. Amém? Então, nosso único plano, na verdade, aqui na terra, e eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, ficar em casa, não estudar, tudo isso é bom. Claro que é bom. Né? Mas a gente não vai caminhar aqui na Terra e nosso maior sonho, nosso maior objetivo é um dia encontrar com o Mestre lá na glória. Amém? Não sei se arrebatado, não sei se depois de morto, mas a gente vai encontrar com ele. Esse é o nosso maior objetivo. Né? É estar no reino de Deus. A gente já está no reino de Deus. A gente já é membro do reino de Deus, mas a gente vai encontrar com Deus em espírito. É isso que eu estou dizendo. Amém? Agora a gente vai lá para Mateus, capítulo 7, versículo 7. E a gente vai ler do 7 ao 10. Cai nisso que eu falei. A gente tem a liberdade de pedir para Deus. Né? E se a gente tem a mente de Cristo, metanoia, como Paulo disse, né? Se a gente tem a mente de Cristo, a gente vai pedir aquilo que está no coração de Deus. A gente vai pedir aquilo que Deus colocou em nossos corações e o sonho que nasceu no coração dele.
E diz assim, ó, fala sobre perseverança na oração, mas serve para nós. É Jesus dizendo, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Amém? Até aqui, só até o 10. Veja, aqui Jesus está questionando sobre a oração, e ele está colocando assim, se você que é homem, se seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se você pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Claro que não. Então, quem busca, encontra. Busca a Deus, irmão. Ao invés de ficar planejando, e nada contra quem faz, fazendo vigília, pulando 7 ondinhas, sei lá. Tem um monte de coisa que o pessoal faz, né? Colocando lá oferenda para não sei quem. É só pedir a Deus. Né? Não que só o ano de 2021 ou 2020, ou você quer se livrar logo de 2020, porque todo mundo cansou de 2020 e não teve a paz, né? Porque não estava alicerçado sobre a rocha. Mas veja, se eu tenho planos e eu apresento esses planos diante de Deus, eu estou pedindo a Deus, Deus não vai deixar de realizar aquilo, claro, que está segundo o coração dele a partir do momento que eu peço. Porque às vezes a gente pede e querendo ouvir um sim de Deus, né? E Deus pode responder um não. Deus é pai. Você não fala não para o seu filho? Ele pode falar um não para você. Por quê? Não está nos planos dele. E a gente, enquanto filho, tem que obedecer o pai. Amém? Ah, né? Então Deus me castiga. Não, calma. Deus não é castigo. Eu estou dizendo assim, a gente não aprendeu agora há pouco que às vezes tem caminhos que parecem direito aos nossos corações, mas são caminhos de morte? Deus está te livrando desses caminhos de morte. Ele está te livrando daquilo que parece reto aos seus olhos. E na verdade não é. Amém? Aí a gente vai continuar em Mateus, a gente vai voltar um capítulo para trás, no 6. E no versículo 25. Que aí a gente vai aprender agora a diferença entre fazer plano e fazer desse plano um objeto de idolatria, um objeto de adoração, onde eu fico ansioso, onde eu fico ávido por cumprir e estabelecer no meu tempo aquele plano. Né? Diz assim, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí ele compara a gente com as aves do céu. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, e aqui vem a lição maior para nós, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aqui é uma forma linda e poética que o escritor colocou as palavras de Jesus aqui, né? Que é, viva um dia de cada vez. Não é verdade? A gente às vezes fica se preocupando, como eu disse, do que vai acontecer 3 meses, do que vai acontecer, 2021, nossa, tem que dar certo, mais do que 2020. 2020 foi tão cansativo, foi horrível, foi terrível, e às vezes a gente não percebe que a gente tem que viver um dia de cada vez. E que Deus quer que a gente viva um dia de cada vez, porque a gente fica ansioso, inquieto, sem paz. Inquieto, sem paz, né? Sobre o dia de amanhã, sobre o que a gente vai ter, o que a gente vai fazer no dia de amanhã, e a gente esquece aqui do que ele disse no 33, para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E as outras coisas todas, ele nem repete de novo, porque se fosse importante, ele repetiria, né? Aqui ele fala antes, Deus já sabe que você precisa de tudo isso, né? E todas as outras coisas ele vai acrescentar. Então foque no reino. Como eu disse, nosso caminho, o nosso alvo, como Paulo colocou, é Cristo. Amém? Somente Cristo e mais nada. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. É Cristo, nosso alvo permanecerá sendo Cristo. Ah, Leandro, isso aconteceu outra pandemia. O seu alvo continua sendo Cristo. Ah, Leandro, e se o desemprego? O seu alvo continua sendo Cristo. Ah, Leandro, mas o seu alvo continua sendo Cristo. Amém? Ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo ele vai acrescentar. Desde que você tenha como alvo, você tem que se preocupar com o reino, em outras palavras. Se preocupe com o reino de Deus. Se preocupe em buscar Deus de todo o coração. A palavra fala que Deus está buscando por verdadeiros adoradores. Amém? Então procure buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas não são importantes. Se fosse importante, ele teria repetido aqui. Ele só diz assim, eu vou acrescentar, não precisa se preocupar com isso aqui não. Eu vou acrescentar. E aí a gente vai para mais um de inquietude aqui, mais um versículo que é Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo para a igreja de Filipe, amém? Versículo 6. A gente aprendeu aqui 2 vezes com Jesus, né? Primeiro ele falou, a gente inverteu aqui, primeiro no capítulo 7, ele fala, de Mateus, ele disse que tudo quanto você pedir em oração você será dado, né? Quem bate, a porta é aberta, quem procura encontra, etc, etc. E aí, um capítulo antes aqui, ele diz que para a gente buscar o reino de Deus e a justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui, Paulo já aprendendo de Cristo, ele escreve para a igreja de Filipos aqui, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Aí o 7. E a paz de Deus, eu só vou repetir aqui, atente para isso. Ó. A gente não vai estar inquieto por coisa alguma. Nossas petições já são conhecidas, tudo que a gente pedir, Deus já sabe o que a gente precisa, corroborando o que Jesus acabou de falar lá em Mateus 6, né? Que tudo que a gente pede, o Pai já sabe o que a gente precisa, né? Continue orando, não estou dizendo para você não orar, mas antes da gente falar qualquer coisa, Ele ouve até gemidos inexprimíveis, amém? Então Ele conhece seu coração antes de você falar, Ele sabe. Mas Jesus nos alerta para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E aqui eu vou ler de novo vocês. Ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E olha o que acontece aqui, quando você apresenta tudo diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E não diz assim, o 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum valor, um louvor, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste, em mim nisso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui, Paulo, talvez usando já o contato que ele tinha tido com os apóstolos, né? Teve muito contato com os apóstolos, e claro, principalmente com Jesus Cristo, né? Cristo apareceu para ele em espírito algumas vezes. Ele diz que, a partir do momento que eu apresento todas as minhas petições, tudo aquilo que eu sonho, todos os meus planos diante de Deus, e deixo a providência nas mãos de Deus, não nos meus planos, ele diz que a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, às vezes, vai estar uma pandemia, que nem está agora, e você vai estar lá. Ok, uma pandemia, Deus é comigo. E as pessoas vão olhar de fora e vão falar assim, esse cara é maluco. O mundo está pegando fogo, crise, gente morrendo, e ele está aí, sorrindo. Como pode uma coisa dessa? Porque você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, irmão. Amém? Ele é irresponsável. Lembre-se, Jesus ele dormia no barquinho
enquanto os apóstolos estavam lá, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E Jesus dormia, né? No Evangelho de Lucas está esse detalhamento. Ele dormia no barquinho, e ele acorda e acalma a tempestade, né? Mas esse não é o foco da mensagem, vamos voltar aqui. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, excede o entendimento humano, essa paz que vem dele. Mas você só vai obter essa paz a partir do momento que você abre mão dos seus planos e deixa com que ele... Ah, Leandro, isso significa que eu não vou fazer mais planos? Não, isso significa que eu não vou mais planejar minha vida financeira, né? Não, é bom, né? Você guardar, é bom, claro, tudo isso é bom. Guardar uma grana ali, 10%, os economistas falam, né? 15, 20, você pode guardar mais, amém? Não é isso que eu estou falando. Ah, eu tenho um sonho de comprar uma casa. Cara, guarda. É de Deus guardar também, né? Eu sempre converso com a minha esposa. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, eu não sei para quem eu estou falando isso aqui, tá? Mas Jesus fez a multiplicação dos pães. Sobraram lá 7 cestos. O que ele falou para os discípulos? Guarda. Ele não falou assim, vamos jogar fora, ou vamos comer aí já que sobrou. Não, guarda, né? José, lá no Egito, quando ele interpretou o sonho lá do faraó, o que ele fez? Eram 7 anos de bonança, 7 anos de seca. O que ele falou para o faraó? Para ele guardar parte da produção de 7 anos de bonança para que eles passassem bem nos 7 anos de seca. E a palavra fala que as outras nações vinham comprar os suprimentos do Egito, né? Isso fez com que o Egito se tornasse uma das nações mais poderosas da época. Então, não tem problema guardar, mas o que eu quero dizer é, não acho que a sua segurança está no seu dinheiro guardado. Não acho que a sua segurança está no seu plano perfeito, né? Porque não tem plano perfeito. Você não faz planos perfeitos. Muito pelo contrário, entregue seus planos, os seus caminhos ao Senhor, amém? Agora a gente vai voltar um pouquinho. E aí, como é que eu sei, Leandro, que Deus quer meu bem? Sei lá, tem gente que pensa assim ainda, né? Como é que eu sei que Deus... não quer que eu me dê mal na minha vida, porque eu sou tão malvado, né? Eu sou tão pecador, sei lá. A gente vai lá para Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Olha só. Como eu sei, Leandro, que Deus quer o meu bem? Como eu sei disso? A gente tem um outro capítulo, versículo que diz, né, que Deus tem... Os pensamentos deles são maiores que os nossos, né? Os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, mas esse aqui reflete bem o que Deus quer para nós. Diz assim, ó, o 11, 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, o 12, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, que Jesus falou, quem buscar vai achar, né? E buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu vou ler só até aqui, porque o resto do recado aqui é para Israel, tá? Mas esse aqui serve para nós também. Porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Como eu sei, Leandro, que Deus quer meu bem? Aqui. Primeiro, né, se você tem essa dúvida, você não acredita no que Jesus fez por você. Mas, não sei, se ainda tem essa dúvida, a palavra fala que Deus tem bons pensamentos, né? Tem pensamentos de paz a seu respeito, e não de mal. E ainda ele completa aqui, né? É como se a gente merecesse, para vos dar o fim que esperais. O fim que você espera é o que Deus vai dar para você, né? O final feliz, né? Que nem um filme, final feliz, é o final feliz. Qual que é o final feliz? Encontrar com ele lá na glória? Também, mas ele quer que você tenha uma vida abençoada. E eu não estou falando aqui de bênção financeira, estou falando em outros aspectos, tá? Estou falando de paz, estou falando de saúde, estou falando dessa pandemia maluca aí, que se porventura você pegar essa coisa aí e não acontecer nada com você, né? Eu tenho testemunhos na nossa família aqui, minha esposa sabe, a mãe dela pegou corona e ficou assintomática, e ninguém lá na casa dela pegou, nem meu sogro e minha cunhada que moram lá, ninguém pegou, né? Então veja só, é isso que eu estou dizendo, né? Então quer dizer que a gente é especial, então, Leandro, é diferente? Sim, nós temos a marca da promessa, é verdade, né? Mas mesmo que venha, né, o mal, o dia mal vem para todos nós, mas você sabe que é o Senhor que vai te livrar. A gente cantou aqui, quem pode livrar como o Senhor, né? É Ele que vai te livrar, é Ele que vai te
fazer passar por cima de todas as situações. Né? Israel estava diante do Mar Vermelho lá, o que eles poderiam fazer? Deus olhou para Moisés e falou assim, diga ao povo que marche. Ele não falou assim, sai nadando, ou sei lá. Ele disse, diga ao povo que marche. E o povo atravessou, e Deus fez o resto. O povo só marchou. Então você só vai marchar, não se preocupe em como Deus vai fazer. Só marche, porque você já entregou sua vida nas mãos dele. Você já entregou os seus planos na mão dele, nas mãos dele. E ele diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Amém? Ao seu respeito. E ele, lá Jesus corrobora o que Jeremias escreveu aqui, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem buscar, vai encontrar. Amém? Só busque a Deus. E não busque a Deus só no dia da angústia. Busque a Deus todos os dias. Às vezes a gente vira o crente pidão, né? Que só entra em contato com Deus, parece aqueles filhos interesseiros, né? Só liga pro pai quando tá precisando de alguma coisa. Né? Tá precisando acabou a mesada, liga pro pai. Não liga pro pai para falar, olha pai, eu te amo, olha pai, nossa, como você tem sido maravilhoso até aqui, olha pai. Como esse ano de 2020 o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor não permitiu que todos esses males do mundo me assolassem. E mesmo que tivesse assolado, eu sei que o Senhor continuaria comigo. Amém? Então, pare de falar com Deus só quando você quer alguma coisa. Fale com Deus também todos os dias, na verdade. Fale com Deus para agradecer também pelo que Ele tem feito. Né? E se Ele não fez nada nos últimos meses na sua vida, porque às vezes a gente não enxerga algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala, Deus não fez nada. Então lembre-se pelo menos do que Jesus fez há 2000 anos atrás, né? Que já seria o suficiente para nós. Ele ter se entregado por nós na cruz e ter nos dado a salvação. E além disso, se a gente só buscar esse reino dele, Jesus ainda promete que as outras coisas vão ser acrescentadas a nós. Amém? Então a gente nem merecia nem o primeiro passo que Jesus deu em nossa direção. Mesmo assim ele deu, nos remiu, nos lavou, e hoje a gente tem a liberdade de pedir, de buscar encontrar, de pedir e ser atendido, de bater a porta e ser recebido por ele, e cear com ele. Ele diz que, eis que estou à porta e bato, né? Se você receber ele vai cear com você e você com ele, amém? E a gente que não merecia nem esse primeiro passo, que Deus deu em nossa direção através de Jesus Cristo, a gente tem todas as outras coisas que não são acrescentadas. Então, confie mais em Deus, ao invés de ficar pedindo e murmurando. Confie mais no que Ele tem para você. Não só teve em 2020, que o ano não acabou ainda, né? Mas em 2021, em 2022 e por toda a sua vida. Né? Tenha certeza que Ele tem pensamentos de paz, que Ele tem pensamentos de alegria para a sua vida. Ah, Leandro, o dia mal vem. O dia mal vem para todo mundo. Ninguém vai sorrir 100% do tempo. Mas você vai ter a paz dentro de você que excede todo entendimento. Às vezes situações vão aparecer na sua vida e você vai continuar em paz. Você vai continuar em paz. É isso que Deus prometeu. Né? Paz o tempo todo. Né? E aí a gente vai falando em paz, a gente vai para a última parte da nossa mensagem, penúltima, desculpa, que é João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Às vezes você vai olhar para as pessoas que não seguem a nada, e como aquele juiz lá que não atende a viúva, não tem nem a Deus, nem aos homens, vai parecer, aparentemente ele tem paz, o mundo está paz também. Né? Se você viajar para Paris, pelo menos durante a viagem, acho que você vai ter um pouco de paz, né? Não agora, né? Porque você vai estar no meio da pandemia, mas eu estou dizendo assim, normalmente, se você viajar para uma ilha deserta, o mundo dá paz também. A paz no mundo, e Jesus deixou isso registrado aqui no que a gente vai ler daqui a pouco, só que a paz no mundo, o problema dela é que ela é temporária. Ou ela está condicionada a alguma coisa que está acontecendo naquele momento na sua vida, ou alguma situação, ou em algum lugar, mas talvez se você voltar naquele mesmo lugar no próximo ano, talvez você não sinta a mesma paz. Né? Ela está condicionada ao seu próprio eu. Como a gente disse lá no começo, aos seus próprios planos, talvez. E se não se realiza? Você continua em paz? E Jesus também não negou que o mundo é capaz de dar paz. Não? Ele diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele diz que o mundo também dá paz, mas ele não dá a paz igual o mundo dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Então, o 27 é suficiente para nós aqui. Olha só o que Jesus... essa palavra sempre chamou minha atenção, porque ele não disse assim, só eu dou paz. Ele diz assim, eu dou a minha paz e eu não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo está atrelada a algum sucesso, ou o que o mundo chama de sucesso, né? Ela está atrelada a alguma coisa que você conquistou. Ela não está atrelada a algo externo. Ela está sempre atrelada, a algo externo. Ela está atrelada diretamente à realização da alma, da carne, né? Quando você realiza, a carne sente paz. Ela se acomoda, é natural. Amém? Mas Jesus diz, eu deixo a minha paz com vocês e eu não dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. A gente acabou de ler agora há pouco, tanto em Mateus como em Filipenses, para a gente não ficar ansiosos ou inquietos, né? E a paz que provém de Deus é muito maior. A gente viu em Jeremias também que os pensamentos de paz que Deus tem sobre nós. Pensamentos esses tão de paz que Ele deu Jesus Cristo, Ele deu o seu único Filho por nós, né? Então, quando ou te perguntarem quais seus planos para 2021, né, ou o que você espera para o ano de 2021, que foi a pergunta que eu abri essa mensagem aqui, diga que você espera que Deus vá à sua frente, que você não se importa com o que vai acontecer de verdade. Você se importa que Deus está no controle da sua vida. Ele que está no controle da sua vida. E que tudo que você colocar nas mãos dele, e esse tem que ser o nosso maior pedido, tudo que eu colocar nas mãos dele, eu deixe realmente nas mãos dele e não fique tentando pegar de volta. Se eu tenho planos, ótimo, todo ser humano tem planos. O ser humano sempre teve essa coisa de tentar planejar o futuro, né, desde os primórdios. Mas o mais importante para nós é desapegar de tudo isso, desapegar e se importar com o reino de Deus, né? E assim, buscar conhecer mais de Deus. Lá em Tiago 4 fala que aquele que não tem conhecimento, que o peça. Se você julga que você não tem conhecimento, você pede a Deus, Ele vai te dar, né? Quem bater, vai ser aberta a porta. Quem buscar, vai encontrar. A gente acabou de ler. Então, igreja, seja e tenha a paz de Cristo contigo. Não só para 2021, mas por tudo que vai acontecer nos próximos anos da sua vida, permaneça em paz em Cristo. Permaneça em Cristo, independente das situações, independente das condições que se apresentem externas à sua vida, esteja sempre em Cristo. Esteja sempre buscando a Cristo, nos bons e nos maus momentos, não só no momento ruim, pedindo, Deus me abençoa, ou porque o Senhor não me abençoa, e Ele já tem nos abençoado tanto, Ele já nos abençoou tanto, né? Permaneça no caminho, amém? Permaneça no caminho. E para a gente fechar aqui a mensagem, a gente vai lá em 2 Coríntios, a gente vai ler o 18, do 18 ao 20, 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Para a gente entender qual que é a diferença de Deus para as nossas vidas, de uma promessa que você recebeu do homem, ou de um plano que você prometeu para você mesmo. Às vezes acontece, né? Eu prometo para mim mesmo que o ano que vem eu vou, ou na segunda-feira, né? Já que amanhã é segunda-feira, eu vou, e na verdade, olha o que está escrito aqui para nós. Antes, 18. Como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele e por ele para a glória de Deus por nós. E a gente pode parar no 20 aqui. Eu vou ler de novo, se você não prestar atenção. Ó. Pega a ideia aqui comigo. Ó. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele
E por ele para a glória de Deus por nós. Então, enquanto o homem é sim, sim, não, não, que a gente aprendeu, né? Isso está na palavra também, aqui, todas as promessas de Deus são sim, são amém, amém é confirmação. Amém, igreja? Amém é confirmação. Para a glória de Deus, não é para nós. Quando Deus ele realiza os planos dele na sua vida, é para a glória dele, não é para a sua. Ao contrário daquela conjectura que você começa planejando, como a gente leu lá em Tiago 4, lá no 13 ao 16, eu vou para aquela cidade, eu vou juntar, eu vou vender, eu vou comprar. Tudo isso é para a minha própria glória. Mas quando Deus realiza os planos dele nas nossas vidas, é para a glória dele. Você não vai falar, fui eu que planejei, fui eu que fiz, fui eu que quis assim, fui eu. Eu fiz a minha parte, Deus não fez a dele. Deus não fez a dele. E por aí vai. Outras coisas que a gente já ouve na nossa caminhada de fé por aí. O fato é, em Deus está o... Exatamente. Em Deus está o sim, em Deus está o amém. Então, nele, e a gente vai orar por isso agora, em 2021, em 2022, em 2050, eu quero ver bastante, tá? 2050, 2080, sei lá, vai estar o sim e o amém dele na minha vida. Porque a minha vida, a sua vida, meu irmão, tem que ser para a glória dele, não para a sua. Amém? Todas as coisas que você fizer na sua vida, todos os planos, tudo que se realizar na sua vida, são para a glória dele. E aí algumas pessoas que não entendem vão olhar de fora, porque eu já ouvi isso, para a minha vida, vão falar assim, você tem muita sorte. Nossa, como você tem sorte. Nossa, você nasceu, não vou falar, né? Virado para a lua, digamos assim. Não é, né? Eu falo, deixa eles pensarem que é sorte. Eu só falo assim, não é sorte. Nunca foi sorte, né? Tem aquela frase que fala, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é isso que Deus quer de nós, né? Que você glorifique o nome dele e que o que seja apresentado e colocado na sua vida glorifique o nome dele. Amém? Está encerrada a mensagem, vamos orar agora, como esse é o último culto no domingo, né? O último domingo de 2020, né? A gente vai orar aqui agora. E não que você não possa apresentar planos diante de Deus para 2021 ou para outros anos que você tem, mas não se apegue a esses planos, né? Não, o que eu quero dizer é não ache que esses planos são primordiais. Busque o reino de Deus, a justiça dele. E todas as outras coisas, Deus acrescenta para você. Todas as outras coisas, Ele acrescenta na sua vida para a glória dele. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus Pai, nós agradecemos por mais uma vez nós recebemos a Tua palavra em nossos corações. Que essa palavra, Pai, possa germinar, frutificar e dar frutos em nossa vida em 2021, em 2022 e daqui a 10 anos, Pai, que a gente ainda possa colher frutos dessa Tua palavra em nossas vidas. Que nós não sejamos presunçosos em nossos planos, que nós não sejamos mesquinhos, meu Pai, e donos de nós mesmos nos nossos planos, mas que tudo pertença a Ti. Que todas as coisas que venham para a nossa vida venham do Teu coração, venham do Teu reino para nós, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, para que as Tuas palavras e a maior verdade de todos os tempos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, seja glorificado em nossas vidas. Não para que nós sejamos exaltados, como Paulo disse, mas para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado por toda a terra, que nossa vida possa ser um testemunho vivo das obras de Jesus Cristo. Não só em 2021, mas por toda a nossa passagem como peregrinos por essa terra, por toda a nossa passagem carnal por essa terra, que a Sua palavra se cumpre em nossas vidas, para a Tua glória, e não para a glória do homem, não para a minha glória, mas para a glória de Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que se entregou como ovelha indo calada ao matadouro. Ele foi por nós e derramou até a última gota de sangue para que nós fôssemos salvos e para que nós pudéssemos ser chamados pela Tua misericórdia e pela Tua graça, filhos de Deus. Hoje nós somos parte da família de Cristo, nós somos cordeiros da promessa por causa do que Jesus fez e não por causa do que nós fazemos. Para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, mas se glorie naquilo que Jesus fez.
e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Pai, que 2020, que 2021, 2022, que todos os anos dos meus irmãos sejam abençoados. E mesmo que a dificuldade venha, e mesmo que as lutas venham, e mesmo que o dia mal venha, que o Senhor vá adiante dele e que as casas dele estejam fundadas sobre a rocha, para que mesmo que a tempestade bata, mesmo que o vento sopre, ela permaneça e que eles permaneçam na tua palavra. O Senhor foi chamado de pedra angular na palavra, a pedra de tropeço, e é a rocha da nossa vitória, é a rocha em que nós temos fundamentos. E nós cremos, ó Pai, que 2021 será uma bênção, assim como 2020 foi, apesar de tudo que aconteceu. O Senhor continuou conosco, o Senhor continuou nos agraciando, nos abençoando, nos fazendo caminhar para diante e sendo luz para os nossos caminhos, sendo escudo e broquel para nós. Nós cremos, Pai, que assim como o Senhor foi nos anos anteriores, não só em 2020, o Senhor continuará sendo, porque o Senhor não muda. E assim será, meu Pai, enquanto estivermos sobre essa terra, até que nós voltemos para casa, para morar com Cristo. Nós agradecemos, Pai, por esse último culto no domingo, esse último domingo do ano, e nós cremos, Senhor, que mais e mais cultos virão e que mais pessoas encherão, meu Pai, esse lugar de comunhão com Deus. Nós cremos, meu Deus. E no nome de Jesus eu agradeço, Pai, que o Senhor vá à nossa frente, meu Deus, por toda a nossa vida, e que, assim como diz a Tua palavra, que o Espírito grave essas palavras no nosso coração para que nós não esqueçamos mais. Em nome de Jesus nós agradecemos por hoje e pelos dias que virão. Amém. É isso, igreja. Eu agradeço a você que aguentou me ouvir até aqui.